Fala comigo, meus amigos do Green! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CadoTips. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vou mostrar para vocês mais uma super estratégia utilizando aqui a Bet365, tá? Uma estratégiazinha que tem dado resultado. Eu venho analisando aí alguns jogos, inclusive já ensinei a analisar em outros vídeos, mas vou estar mostrando para vocês aqui uma forma bem interessante da gente estar buscando aqui uma odd ali acima de 1,70, combinando aqui dois mercados apenas lá no Criar Apostas, tá? Então vem comigo que vai valer muito a pena. E sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora pro vídeo! Rapaziada, mas antes da gente ir aqui para essa super estratégia, eu quero só pedir por gentileza para que você fortaleça o meu trabalho, deixando aquele likezão no vídeo, tá? Isso não vai custar nem um mísero centavo no bolso de vocês, mas vai ajudar muito o nosso crescimento aqui dentro do YouTube, tá? Então, papoca o dedo no like aí. E se você é novo no canal CadoTips, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque além de vídeos aí de estratégias, análise, apps de estratégias, enfim, sobre tudo que tem aí no mundo das apostas esportivas, todos os dias eu posto as minhas dicas com os melhores prognósticos da rodada, além de muito bilhete pronto e bingão com odd alta, tá? Então se inscreve e ativa o sininho aí. Bora lá, rapaziada, já tô aqui na Bet365, onde a gente vai fazer aí mais uma vez, né, a nossa estratégia. E hoje é bem simples, tá, o que eu vou passar pra vocês. Não vou ser repetitivo, até porque a gente vai utilizar dois mercados aqui dentro do mercado de criar aposta, né, dentro da opção aí de aposta personalizada. E a gente vai trabalhar o Race Cantos para um dos times e também a vitória para uma equipe aí, tá? De preferência seguindo os critérios que eu vou estar passando para vocês, tá? Mas de uma forma bem rápida e objetiva, a gente vai trabalhar o quê? Vou pegar um jogo aleatório aqui, ó, Copenhague, é um jogo que eu já analisei para mostrar para vocês, e a gente vai basicamente trabalhar aqui, ó, Race 5 a favor do time da casa e a vitória desse mesmo time aí, tá? E a gente vai conseguir ali uma média, né, com as odds que eu vou passar, né, de base para vocês, uma média ali de uma odd entre 1,70 até 2,40, 2,50, nesse caso aqui, uma oddzinha de 2,40 para uma duplinha, rapaziada, que tem muito valor. E é claro que vocês não vão sair pegando qualquer jogo para fazer essa estratégia. Sempre a gente vai seguir uma metodologia, a gente vai seguir alguns critérios, tá? E vocês podem estar utilizando aí qualquer site de análise para estar buscando esses jogos, fazendo análise no mercado de escanteio e também se esse time tem probabilidade ou não de vitória, tá? Resumindo aqui, para o mercado de vitória é bem simples, no caso, para a gente fazer uma análise aqui no mercado de match odds, tá? Antes ainda dos nossos critérios, eu vou passar aqui para vocês um bizuzinho que eu gosto de seguir sempre, tá? Isso vira algo automático, a partir do momento que eu consigo ver aqui, visualizar os jogos, eu já vejo o potencial. Basicamente eu vou colocar aqui para amanhã, né, que a maioria dos jogos bons para essa data que eu tô gravando hoje aqui na quarta-feira já passou, mas vamos colocar aqui para a data de amanhã. E eu tô utilizando o site gratuito da Flash Score para fazer uma análise de match odds. O que é que eu costumo analisar, rapaziada? Óbvio, conhecer os times, isso é primordial. Então você não vai sair pegando times lá do Azerbaijão, do Quênia, sei lá da onde que você não conhece. Sempre trabalhe em times que você conhece pelo menos um pouco, né? No caso aqui a gente tem, ó, o Astana recebendo o Chelsea. O Chelsea tá numa temporada muito boa, vem numa crescente bem interessante, então é um jogo que a gente pode analisar. E pela cotação inicial eu já vejo que o Chelsea é favorito, mesmo jogando fora de casa. A odd tá aqui por volta de 1,33. A gente pode ver aqui a questão da classificação. Hoje o Chelsea é o líder, né, na competição em 4 jogos. Venceu os 4, assim como foi também aqui o Legia Varsóvia, né? Os únicos que venceram as 4 primeiras rodadas aqui. Então, para o Chelsea, uma vitória seria importante, né? Temos aqui um duelo contra o Astana, que hoje é o 23º. Então, temos aqui um jogo bem interessante, com uma provável vitória para o Chelsea. Vamos analisar só isso? Não. Eu sempre costumo analisar os últimos 5 jogos do time da casa, e o Astana é um time que joga bem em casa, mas se a gente for olhar aqui, ó, somente contra times bem inferiores ao Chelsea, né, times do campeonato nacional aqui, teve um jogo aqui, né, nessa conferência contra o Vitória de Guimarães,
foi 1-1. E o Chelsea fora de casa vem fazendo jogos muito bons, mesmo contra o Big Six lá da Inglaterra, né? Ó, empatou em 1-1 com o Manchester United, venceu o Leicester, venceu o Rotherham, né? Fora de casa, né? Pela Conference League, venceu o Southampton por goleada e venceu o Chelsea na última rodada. Então é um jogo que a gente já vê que o Chelsea tem muita chance de vitória. E como analisar os escanteios, tá? Primeiro eu vou passar aqui alguns critérios para você já eliminar jogos aí, certo? De cara. Eu sempre costumo falar em relação à odd, e pra gente trabalhar essa estratégia, a odd aí que vocês vão seguir é uma odd entre 1 e 30, né? Dependendo do jogo, vale a pena vocês acrescentar uma odd ali entre 1 e 25 até 1,50, tá? Essa cotação tem que ser entre 1,25 a 1,50 pra gente trabalhar. E quando eu falo essa cotação, é a odd pra vitória desse favorito, tá bom? Pode ser favorito jogando fora de casa? Pode, mas aí entra a questão da análise do escanteio e também o conhecimento desse time. Se você sabe que esse time tem a maior posse de bola mesmo jogando fora de casa, então vale a pena dar uma analisada a mais no escanteio, como é o caso do Chelsea, tá bom? Então a gente vai analisar a questão da odd, primeiro fator aqui. A gente vai buscar a necessidade de vitória, né? Se esse time precisa vencer, jogando em casa, fora de casa. Por exemplo, o jogo do Copenhague contra o Leeds, que foi o jogo que eu já mostrei pra vocês. Copenhague jogando em casa tá pagando 1,40, então já se encaixa na questão da odd. Se a gente vir para a tabela de classificação, os dois estão aqui bem próximos, né? O Copenhague hoje é o 19º, tem 5 pontos, e o Leeds, né? Leeds, eu não sei como pronuncia, tá aqui na 17ª com 6. Então, temos aqui um confronto direto na classificação. Em caso de vitória do Copenhague, vai a 8 pontos, ultrapassa aqui o Leeds na tabela e fica bem melhor colocado. Então, já temos um interesse um interesse bom aqui nessa vitória para o lado do Copenhague. Óbvio que também para o Leeds uma vitória seria sensacional, mas geralmente esses times vão para empatar, principalmente um pontinho aqui já faria a diferença. Eu vou olhar a questão dos últimos 5 jogos do Copenhague em casa. A gente tem 5 jogos aqui, 3 vitórias e 2 empates, né? O time empatou com o Basaksehir em casa e empatou aqui com o Silkeborg em casa também 2-2, mas venceu os outros jogos bem. E o Leeds fora de casa, rapaziada, tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Então, interessante demais, ó. São 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, tá bom? Então, esse jogo seria ideal, tanto que eu passei pra vocês aqui logo de cara, tá? Vou deixar na tela os critérios para vocês printarem e aí eu passo para explicar um pouco em relação aos escanteios. E os critérios que a gente vai seguir são só esses, rapaziada. Ó, vocês vão olhar a questão da odd para esse favorito, né? Ó, a odd do favorito tem que estar entre 1,25 a 1,50, tá? É o mínimo que eu recomendo aí. Esse time, né, favorito com essa odd tem que ter uma necessidade de vitória. Não é qualquer jogo. Por exemplo, se você pegasse o jogo do Botafogo, precisava vencer o São Paulo? Precisava, mas o empate já era suficiente. E a gente viu que foi um jogo bem mais ou menos, né? O São Paulo, digamos, que entregou para o Botafogo, tanto que não saiu Race 5 para o Botafogo, né? Inacreditavelmente, o time pressionou, mesmo com o empate ali, né? Que em determinado momento do jogo tava 1-1, mas não bateu os escanteios, tá? Então a gente vai priorizar jogos onde há necessidade de vitória para um dos times aí, no caso, né? Preferencialmente para o favorito com essa cotação aqui. A gente vai buscar jogos onde o time da casa, né, ou jogando fora, o time favorito tem uma média de pelo menos 5 escanteios, e aí vocês utilizem o site que vocês quiserem, tá bom? Para fazer essa análise de escanteio, qualquer site aí que tiver essas informações vai ser válida, tá? E a gente vai buscar jogos onde temos times dominantes, onde teremos, né, ou que tenha times dominantes. Como assim times dominantes? Se a gente pegar o jogo do Chelsea contra o Astana, o Chelsea é amplamente dominante em relação ao estilo de jogo, né? Os jogadores são melhores, questão de posse de bola vai ser toda do Chelsea, as ações vão ser praticamente todas do Chelsea, assim como eu acredito também nesse jogo do Copenhague vai ser assim, o jogo da Fiorentina também provavelmente é assim, então eu separei alguns jogos com esses cenários, tá? Mas a questão do escanteio também é primordial. E na questão do escanteio, a gente vai analisar tanto a questão da média de escanteios, né? Por exemplo, o jogo do Chelsea contra o Astana. A gente tem um Chelsea com uma média de 6,8 contra uma média de 4 escanteios. Jogo da Fiorentina, temos aqui, ó, uma média de 5,9 contra uma média de 4, né?
4 escanteios, deixando claro para vocês. Copenhague tem uma média de 6 escanteios contra uma média de 5.3. Aqui é um jogo pra gente ficar de olho, mas na questão aqui que eu dei uma analisada a mais, o Leeds fora de casa nessa Liga dessa Conference League, né? Essa Conference League aqui não sai muito pro jogo, né? Digamos que o time entrega a posse de bola, então nesse caso vale a pena. O Hoffenheim também tem uma média de escanteio de 5.7. Enfim, ó, os jogos que eu selecionei, todos têm uma média de escanteios interessante, só que entra alguns pontos, e aí vai de site para site, tá? Eu sempre gosto de analisar os últimos jogos, né, do time da casa, quantidade de escanteio, né? Por exemplo, o jogo do Astana contra o Vitória de Guimarães, que é um time superior, digamos assim. O time fez apenas um escanteio. Deixa eu buscar outro na Conference League. Na Conference League, em casa contra um time inferior, o time fez apenas 3 escanteios. Outro jogo aqui, ó, contra o Brann, que é um time da Noruega, digamos, né, um pouco melhor do que o Astana, fez apenas 3 escanteios. Já o Chelsea, mesmo fora de casa, fez 10 cantos contra o Tottenham, né, isso muito em virtude que o time fez 2-0, né, o Tottenham abriu 2-0 e assim abre margem para o Chelsea fazer escanteios. Contra o Southampton, mesmo vencendo, o time fez 7 escanteios. Contra o Heidenheim, não sei como é que se pronuncia também, ó, fez 6 escanteios. Podem notar, essas situações de média de escanteio, mesmo quando o time está ganhando, é importantíssimo, tá? Situação da Fiorentina, a mesma coisa, ó. Dos jogos que a gente tem aqui, dos últimos 10, apenas 2 ela não bateu aqui 5 cantos, né? Ou não chegou próximo ali. Foi contra o Pafos, foi um jogo bem mais ou menos da Fiorentina. Contra o Milan, que o time não fez nenhum escanteio, mas estava ganhando, então as ações eram todas do Milan, digamos assim. E aqui, ó, contra a Lazio, né, outro jogo que também saiu ganhando, na verdade virou o jogo, né, foi 1-0 para a Lazio no primeiro tempo e a Fiorentina virou, mas fez apenas 3 escanteios contra 10 da Lazio, tá? Já o time aqui do Lask Linz, fora de casa, ó, fez 4, 2, em um jogo fez 5, mas contra um time aqui lá do campeonato local, fez 4, fez 1, fez 6 aqui na Copa, né? Contra um time de segunda ou terceira divisão. Enfim, é um time que não tem uma média de escanteios interessantes, tá? A mesma coisa aqui também do Copenhague, jogos que eu já selecionei para vocês para falar um pouco sobre isso. E é basicamente isso aí, rapaziada. Ó, aqui dentro da Corner Pro eu consigo ver a questão das odds. E eu vou sempre estar olhando aqui, ó. Jogo do Dinamo Minsk contra o Lerne aqui. Eu acho que é assim que pronuncia, né? A gente tem os 2 últimos colocados, né? O Lerne é o último, né? Onde tomou 10 gols, fez apenas 2. O time do Dinamo Minsk também fez 2 gols e tomou 9, por isso que é o penúltimo, tá? Então a gente tem 2 times aqui no papel, que eu conheço um pouco desses times. O Dinamo Minsk é um pouco melhor em relação ao Lerne, né? Um pontinho aqui já seria suficiente, talvez, para o Lerne. Se a gente vir na questão dos escanteios, ó, a média do Dinamo é apenas 4.10. Então esse jogo não entraria para uma análise mais detalhada. Deixa eu ver um outro jogo só pra gente ver rapidinho e já pular aqui, né, para algumas ideias aqui de odds, tá? Vamos ver aqui o do jogo do Porto. O Porto a gente já viu tudo, né? E a gente pode ver aqui, ó, Porto de Portugal contra o Midland. A gente tem, ó, o Race 5 aqui pro Porto, pagando uma odd de 1,33 e a odd de vitória 1,33, o que nos dá aqui na duplinha uma odd de 1,83. A longo prazo, meus amigos, surreal o que a gente pode fazer só trabalhando esses 2 mercados. Como assim a longo prazo? Se a gente vir aqui, ó, e voltar, deixa eu voltar aqui para o dia 10, deixa eu ver dia 10 aqui, a grade de jogos. Pronto, para o dia 10, né, onde a gente teve Champions League. Ó, Paris Saint-Germain jogando contra o Salzburgo, né? Vamos ver aqui a questão dos escanteios. Ó, 5 escanteios, fixada ali aquela média. Se a gente viesse na análise global aqui, ó, tinha uma média de 6.7 contra 6.3, era arriscado nessa entrada, mas que teria sido green, né? Porque a gente viu que no pós-jogo, ó, que o PSG fez 5 escanteios primeiro, né, do que o Salzburgo. Deixa eu ver um outro jogo que não tinha odd, né? Questão aqui de um jogo, não temos aqui, deixa eu ver. Dia, sei lá, dia 8 aqui, eu acho que era domingo, dia 8. Só carregar aqui, rapaziada, rapidinho. Domingo, pronto, aqui, ó. Temos a própria Fiorentina aqui, ó, jogando em casa contra o Cagliari, a odd de 1,55. A gente pode ver aqui, ó, cantos, fez 6 escanteios contra 4, então seria um green aqui. Se a gente pegar outro jogo, deixa eu ver.
aleatoriamente aqui, sem analisar, sem nada, rapaziada. Só pegando a questão da odd e o time da casa, né? O Anderlecht jogando em casa aqui talvez não tivesse sido uma boa, mas vamos ver aqui a questão final, ó. 7 escanteios contra 2, teria sido outro green, né? Uma odd ali talvez interessante. O Atlético Madrid contra o Sevilha, né, ó. Esse jogo aqui terminou com 5 cantos para o Atlético Madrid contra 3, ou seja, a longo prazo é uma estratégia que vocês podem fazer e ter muitos resultados, né? A gente viu essa odd do Porto de 1,83, a odd do Chelsea jogando fora de casa, Chelsea contra o Astana, Race 5 Chelsea, de 1,28. A vitória 1,83, ó. Mas a gente tem uma odd de 1,80. É uma odd que eu vejo muito valor pra gente trabalhar no longo prazo, tá? Então priorizem aí jogos com um favorito, uma odd entre 1,25 a 1,50. Pode ser também 1,55, dependendo do jogo, né? Como era o caso da Fiorentina, jogando em casa pra vencer, vale a pena, tá? Agora, quando é fora de casa, acima de 1,50 eu já não recomendo. Vejam a necessidade de vitória para o time favorito, claro. A média de escanteios, aí vocês podem utilizar qualquer site de análise para trabalhar a questão da média de escanteios, né? Pelo menos uma média de 5 escanteios para o favorito e que esses times sejam dominantes, né? E é uma estratégia muito boa para vocês trabalharem justamente nessa Europa League, Conference League, Champions League, porque a gente sabe que os times são predominantes, principalmente quando joga em casa, tá? Então é uma estratégiazinha muito boa para vocês trabalharem aqui dentro da Conference League, Europa League e até mesmo na própria Champions League, tá bom? E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais uma estratégiazinha aqui do nosso canal, tá? Se você gostou, já fortalece deixando aquele likezão. Se você não é inscrito no canal Cadotips, se inscreve, ativa o sininho porque a gente tem estratégias assim, ó, toda semana e todos os dias, os melhores prognósticos, bilhetes prontos e bingo da rodada, tá? Então se inscreve no nosso canal aí. Se você quer entrar no meu grupo de palpites grátis do Telegram, que já conta com mais de 780 pessoas, vai na descrição do vídeo que tem o link ou nos comentários fixados. E se você quer adquirir algum dos meus bots validados, na descrição também vai ter o link aí, ó, meus bots validados, ou entra aí no nosso grupo, vem aqui na parte de descrição do nosso grupinho, ó, clica aqui no link, vai abrir esse material, tudo explicadinho, como você se cadastrar na Corner Pro, como ter 2 dias de acesso gratuito utilizando aqui o nosso código de afiliado, como você vai associar o seu robô com a sua conta do Telegram, enfim, clicou no material, vai abrir tudo desmiuçado aqui para vocês. Se você quer adquirir algum bot ou testar também, né, você consegue estar testando qualquer um dos meus bots validados aqui, você vai clicar na lista de bots, vai abrir aqui os bots que eu tenho disponível. Por exemplo, se eu quiser testar esse bot de Overgo Limit, vou clicar, vai abrir aqui a tela com o valor do bot, tudo explicadinho para vocês, com todas as entradas aí, né, até agora já foram várias entradas, ainda tenho que confirmar algumas, mas você pode ativar aqui, ó, período de teste durante 3 dias, tá? Então se você clicar, ativar aqui o período de teste, durante 3 dias você vai ter aqui acesso aos alertas desse bot de Overgo padrão Cadotips, tá, meu parceiro? E é isso aí. No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!